Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que nós precisamos ter em mente quando nós formos estudar a Bíblia. E fica até o final que a gente vai ver formas de como nós devemos ler a Bíblia de uma maneira devocional para transformar os nossos corações e para que nós estejamos mais parecidas com o Senhor Jesus. Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a questão de leitura bíblica. E para isso a gente vai estar vendo como base o livro Bible Study do John Nilsson. Esse livro ele vai falar sobre maneiras do porquê é importante ler a Bíblia e estudá-la. E hoje a gente vai ver algumas razões disso. E é muito bom porque muitas vezes a gente acaba lendo a Bíblia de uma maneira só como um hábito. Muitas vezes a gente esquece o poder que a Bíblia deve ter na nossa vida, a autoridade que ela tem, e muitas vezes fica simplesmente algo que a gente faz simplesmente para dar aquele check na nossa lista de tarefas no dia. Mas a questão é que a Bíblia deve ser muito mais do que isso para nós. Sim, ela deve ser um hábito, a leitura dela, mas ela não pode ser apenas um hábito. Porque no momento que ela virar apenas um hábito, a gente vai fazer só porque a gente vai se sentir melhor ou porque a gente precisa cumprir uma tabela, mas não é isso. Pelo contrário, a gente precisa entender o porquê nós devemos ler a Bíblia e com isso a gente vai conseguir ler a Bíblia com entusiasmo, amando, sabendo que é a própria palavra de Deus para nós. Então a gente vai ver algumas razões do porquê nós devemos ler a Bíblia e também algumas razões do porquê estudar a Bíblia. Então vamos ver quais são essas coisas que nós precisamos ter em mente. Primeiro, leia a Bíblia para a sua santidade. Olha só que coisa incrível que o Senhor Jesus ora em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O nosso Senhor Jesus orou essas palavras e olha só, ele pede para o Pai estar nos santificando na verdade porque a palavra de Deus é a verdade. Então assim, se nós queremos estar mais santas, mais parecidas com o Senhor Jesus, nós vamos querer estar sendo santificadas na verdade, que é a palavra de Deus. E que melhor maneira de fazer isso do que simplesmente lendo e aprendendo mais sobre o nosso Senhor. Então por isso que a gente precisa saber que sem a Bíblia nós não vamos ser santas. Então se você quiser ser parecida com Jesus, leia a Bíblia com entusiasmo, com amor, sabendo que ali está tudo que Deus quer te revelar, tudo que Deus quer falar para você já está na Bíblia. Então esteja lendo cada vez mais para que você possa estar mais parecida com Jesus. E de novo, olha só o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então aqui a gente vê mais uma vez que a santificação e a verdade estão completamente conectadas. Então se nós queremos estar mais parecidas com Jesus, nós vamos estar buscando cada vez mais estarmos abalizadas nessa palavra. E olha só que interessante que o autor diz. Nós crescemos em santidade quando entendemos e aplicamos a Bíblia mais e mais aos nossos corações e vidas. Então, se nós sabemos que ler a Bíblia é algo bom, ou seja, quando nós estamos mais parecidas com Jesus, quando nós estamos mais santas, isso é algo que nos alegra, porque nós vemos que o Senhor Jesus está agindo em nossos corações. Isso não é só bom para nós, é bom para todas as pessoas que estão perto. Então, se isso é uma coisa boa, então nós devemos fazer isso com alegria, sabendo que por meio da Bíblia nós vamos estar mais parecidas com Cristo. Então, isso deve ser algo que deve encher o nosso coração de alegria. Por exemplo, se você for ler o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia e que é o salmo que fala sobre leitura bíblica, basicamente, porque ali o salmista vai falar sobre como ele ama a palavra de Deus. E se a gente lembrar, aquela passagem ali está falando especificamente sobre os primeiros 5 livros da Bíblia, que muitas vezes são os que a gente mais tem dificuldade de ler, se a gente for parar para pensar. Então, se o salmista consegue olhar para esses livros que são um pouco mais difíceis de entendimento e se alegrar neles, então nós que temos a Bíblia completa, esses 66 livros, nós podemos estar completamente alegres, sabendo que essa é a palavra de Deus para nós. Então, leia a Bíblia com toda alegria, sabendo que isso vai fazer você mais parecida com o Senhor Jesus e vai te fazer mais santa. Segundo, estude a Bíblia para testemunhar. Nós sabemos que nós somos chamados por Jesus para sermos discipuladores, ou seja, nós somos feitos para fazermos mais discípulos. E se você tem dúvida em relação a isso, assiste esse vídeo aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre como nós podemos fazer isso na prática.
Mas voltando, nós fomos feitas para sermos discipuladores, ou seja, nós fomos feitas para compartilhar o evangelho de forma que outras pessoas também se tornem discípulos de Jesus. Então, isso é algo que nós aprendemos mais através da Bíblia, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos aprender como nós devemos compartilhar a palavra de Jesus. E também, muitas vezes, a melhor forma que nós podemos compartilhar o evangelho é simplesmente chamando outras pessoas para lerem a Bíblia conosco. Então, às vezes, seja na sua faculdade, no ensino médio, no trabalho, na igreja, tantas maneiras que você pode estar estudando a Bíblia com outras pessoas para que você possa estar testemunhando de Cristo na vida delas. E mais uma coisa, é muito importante também valorizarmos o estudo bíblico com outras pessoas, porque quando a gente está estudando a Bíblia com outras pessoas, vão vir grandes perguntas difíceis que muitas vezes a gente vai ter que dar aquela pausa para pensar sobre como que nós devemos responder aquilo. E querendo ou não, essas perguntas às vezes muito difíceis fazem parte da providência de Deus para que no futuro nós possamos saber como respondê-las quando outras pessoas que às vezes não são cristãs nos perguntarem. Então, nesses grupos, fazendo perguntas que às vezes são bem difíceis de responder, nós vamos estar crescendo para que juntos possamos estar ferro afiando ferro e podendo testemunhar de Cristo para outras pessoas. Então, também valorize o estudo bíblico com outras pessoas. E terceiro, leia a Bíblia para a sua mente. Olha só o que diz em 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo-vos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E aqui a gente pode ver, quando ele diz cingindo o vosso entendimento, também está ligado à nossa mente. Então, nós precisamos estar com a nossa mente cingida, ou seja, pronta, preparada para nos defendermos e sermos sóbrios. Em algumas traduções pode ficar com a mente sóbria. Eu achei isso interessante porque isso me lembrou de uma cena de um livro chamado O Peregrino, que é um clássico. Se você nunca leu, leia. E recentemente lançou uma adaptação em desenho que é muito, muito linda e está disponível de graça legalmente para assistir. Ainda não chegou em português, mas já tem em inglês, com legenda em espanhol. E também, pelo que eu vi, logo, logo vai estar em português. Então vamos orar para que logo, logo esteja. E também para você assistir, o link vai estar aqui na descrição. E é muito interessante que tem uma parte que o cristão, que é o personagem principal, chega numa casa que ele recebe espada, escudo, toda uma armadura, e aí depois ele entra no vale da humilhação. E nesse vale ele começa a pensar, bom, eu tenho a espada, eu tenho o escudo, eles estão me preparando para uma guerra. Então é interessante que isso deve ser o nosso pensamento. Como nós lemos em Efésios 6, que a palavra de Deus, a oração, o Espírito, tudo isso deve estar nos preparando para que nós possamos estar batalhando sempre. E nesse mundo nós vamos encontrar pessoas que têm ideias e pensamentos que são completamente contrários à Bíblia. Nós vamos ver visões de mundo que são completamente contrários à palavra de Deus. Então nós devemos estar com a nossa mente preparada, cheia da palavra de Deus, para que nós possamos saber como reagir a cada uma dessas coisas. Se você está no ensino médio ou na faculdade, você muito provavelmente já entrou em contato com várias pessoas que traziam ideias, muitas vezes ateístas e coisas assim. Mas quando você está balizada na palavra de Deus, lendo diariamente, estando firme ali, buscando ter a sua mente preparada, dessa forma você está pronta para lutar contra essas coisas. Então nós devemos saber que a Bíblia é a nossa última autoridade. Então nós precisamos sempre estar com isso firme em nossa mente, para estarmos com a nossa mente sempre preparada para defendermos a nossa fé. E a próxima razão é: estude a Bíblia para a sua igreja. Se você quiser ser o melhor membro na sua igreja, esteja buscando ler e aplicar a Bíblia. Dessa forma você vai saber como que aplica para a vida da igreja. E é interessante que em Atos 17, a gente vê que Paulo e Silas foram para uma cidade chamada Bereia para compartilhar o evangelho. E olha só que interessante o que fala sobre essas pessoas de lá. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E olha só que interessante, quando Paulo e Silas viam as pessoas checando para ver se o que eles estavam falando estava condizente com a palavra de Deus, dessa forma eles não ficaram tristes e se sentiram ofendidos de alguma forma. Pelo contrário, eles ficaram felizes e acharam aquilo dele nobre, porque a partir daí o versículo diz que com isso muitos creram. Então, dessa forma, esteja sempre estudando a Bíblia para que você possa ser um membro melhor na sua igreja. Não é para você ficar de alguma forma exibindo seu conhecimento e coisas assim, não é isso. Mas é para que você possa estar ajudando a sua igreja para estar crescendo na palavra de Deus também. E a quinta coisa para ter em mente é: esteja estudando a Bíblia com os seus amigos.
Se, como a gente viu, se estudar a Bíblia faz com que nós estejamos crescendo em santidade, com que nós estejamos testemunhando mais da palavra de Deus, com que nós estejamos com a mente preparada e estejamos sendo melhores membros na igreja, se essas coisas boas acontecem conosco quando nós estudamos a Bíblia, então nós vamos querer que essas coisas boas aconteçam com outras pessoas também. Então chame seus amigos para estarem estudando a Bíblia também com você, para estarem crescendo. E assim você vai estar abençoando também outras pessoas por meio desse conhecimento que você está tendo. Então assim você pode chamar outras pessoas para lerem a Bíblia com você ou encorajar para que elas leiam sozinhas, para que dessa forma o corpo de Cristo esteja estando mais robusto, mais forte, para que juntos nós possamos estar fazendo o trabalho da igreja. Então, já que a gente já sabe que é uma coisa boa, que vai acrescentar à nossa vida ler a Bíblia, como que nós devemos ler a Bíblia? A primeira coisa é, a gente precisa saber que estudar e ler a Bíblia são duas coisas diferentes. A leitura bíblica está muito ligada com o nosso momento devocional e esses momentos assim, e o estudo está naquele momento que a gente quer aprofundar o nosso conhecimento. Os dois são necessários, mas eles não podem ser confundidos porque são coisas diferentes. Então, como que nós podemos ler a Bíblia de uma maneira devocional? Ou seja, suponho que você acabou de acordar e você quer ter o seu momento devocional. Provavelmente nesse momento você não vai parar para fazer um estudo aprofundado, mas você pode fazer uma leitura bíblica devocional. E para isso você pode escolher um livro da Bíblia e estar lendo 1 ou 2 ou 3 ou 4 capítulos por dia, de acordo com o tempo que você tiver. E é muito interessante que antes de você ler, antes de você começar a ler esse livro da Bíblia, que você busque ter uma perspectiva. Nesse vídeo aqui, sobre a questão de como estudar a Bíblia, a gente falou sobre como que nós precisamos ter perspectiva, mas isso é uma coisa que deve se aplicar a todo o nosso conhecimento bíblico, porque isso vai nos fazer entender melhor o texto. Então, ver quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, em qual estilo foi escrito. Então, essas são coisas que vão nos ajudar. Então, por exemplo, quando você vai ler Jeremias, que ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esse é um versículo lindo, cheio de promessas que nos fazem ter esperança todos os dias. Mas quando você lê sabendo que Jeremias diz isso num contexto que ele está vendo Jerusalém sendo destruída e vendo o templo do Senhor sendo destruído, então basicamente ele estava olhando para tudo aquilo que Israel tinha lutado por. Quando a gente lê, por exemplo, que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, que depois em Juízes muitas vezes eles estavam sendo oprimidos e tantas coisas assim que eles estavam lutando para conseguir usufruir da terra prometida. Então quando a gente lembra desse contexto e a gente vê Jeremias falando que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, quando ele tá vendo aquilo pelo qual o povo dele lutou por anos, isso é algo que aumenta o nosso entendimento. É um versículo lindo, mas que quando a gente entende o que está por trás, ele fica ainda mais belo, porque assim a gente vai ver como que isso se aplica à nossa vida. Isso se torna mais impactante porque, além da gente fazer essa oração de manhã, que muitas vezes a gente faz, mas também a gente vai lembrar que mesmo quando a nossa vida parecer que tudo aquilo que a gente lutou já está sendo destruído, dessa forma a gente pode olhar e lembrar, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, dessa forma é algo que a gente vai estar crescendo, tendo essa perspectiva na nossa leitura bíblica. Mas e quando a gente estiver lendo a Bíblia em si? A gente pode simplesmente buscar ler. Depois que você já escolheu o livro e você vai começar a ler o livro todo corrido, busque ler 1 ou 2 capítulos por dia, ou se às vezes você estiver fazendo um plano anual de ler 4, dependendo do tempo que você tiver. Então assim, você pode ler o capítulo com muita atenção, e o que eu gosto de fazer é, eu dou uma primeira lida sem marcar nada, e a segunda eu já vou marcando o que for me chamando a atenção. E depois a gente pode buscar uma meditação. E é muito interessante que esses dias eu ouvi um autor falando num podcast chamado Jill Hunter, que ele fala sobre a questão de meditação bíblica, que é, por exemplo, um que nos Estados Unidos eles chamam de ACTS, que é adoração, confissão, ações de graças e escritura. Então, com base na escritura, você vai buscar ver como que eu posso adorar a Deus com isso. Como que eu posso louvar a Deus com base no que eu acabei de ler. Então, você vai lendo e orando aquilo dali, buscando adorar a Deus. Depois, você confessa que muitas vezes você não faz o que o texto está falando para você fazer e você busca confessar os seus pecados e pedir perdão. Depois, você agradece a Deus com base naquilo que você leu. E aí você também pode pedir para que o Senhor te dê forças para estar seguindo aquilo que a Escritura diz. Então, é uma ótima maneira de como você pode estar aplicando a meditação cristã no meio da sua devocional. Então, essa é uma maneira básica, simples e que eu acredito que vai te abençoar muito quando você estiver implementando isso, buscando fazer diariamente, que vai ser algo que vai te abençoar. E se você quiser ver mais questões de estudo bíblico, vai ter links aqui para esses vídeos na descrição.
E por isso a nossa pergunta do dia vai ser: qual livro da Bíblia você está lendo agora, atualmente? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês. E se você quiser compartilhar um pouco do contexto desse livro, pra gente estar crescendo um pouco, vai ser uma coisa super legal. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, ativando o sininho pra você sempre ser notificada quando eu lançar vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo.